Eu sempre sonhei em empreender, desde a época da faculdade. Tenho exemplo dentro de casa, então desde a faculdade eu sabia que eu não queria seguir carreira em grandes empresas, mesmo já tendo passado por grandes empresas. Então empreender na hospitalidade foi um grande desafio. A Júlia Fraga sempre teve vontade de empreender e decidiu fazer como manda o figurino: estudar. Fez faculdade de administração e, observando o mercado, vislumbrou um produto com grande potencial: a cerveja artesanal. A Júlia não pensou duas vezes, nem deu bola para o tabu sobre mulheres empreenderem com bebidas. O negócio dos sonhos de hoje vai contar essa história de resiliência e fé. A Júlia não só acreditou no potencial do seu negócio, como hoje ela tem 2 empreendimentos ligados à cervejaria artesanal. Vamos acompanhar? Eu sou a Júlia Fraga Gomes Bertamoni, tenho 32 anos e sou administradora de empresas. Eu estou na área há mais ou menos 8, 9 anos, na área de cervejas artesanais. Eu sempre sonhei em empreender, desde a época da faculdade. Como eu sou formada em administração, empreendedorismo é uma disciplina muito latente, né, no curso. Então eu sempre me identifiquei, sempre tive essa vontade. Tenho exemplo dentro de casa, então desde a faculdade eu sabia que eu não queria seguir carreira em grandes empresas, mesmo já tendo passado por grandes empresas, mas resolvi empreender no meio do caminho. Eu sempre quis empreender, eu sempre busquei um mercado que fosse promissor, que fosse crescente. Então eu sabia que eu queria empreender, mas eu não sabia com o quê. E aí eu comecei como consumidora a tomar cerveja artesanal, vi que era um mercado pequeno e bem nichado, ainda é, mas há 8, 9 anos atrás era mais ainda. Então eu vi que eu podia trazer melhorias, aprender e crescer com o mercado, e não pegar um mercado que já existia, já saturado. Claro que sempre tem espaço, mas queria começar no pequenininho para ficar grande, para se tornar grande. Então empreender na hospitalidade foi um grande desafio. O tanque surgiu pela vontade de crescer no mercado. Então, minha carreira começou empreendendo no Âmbar, que é o meu primeiro bar de cervejas artesanais, que eu inaugurei em 2016. E como a vontade de crescer sempre foi a ideia original, foi cada vez sendo mais latente e o Âmbar começou a crescer, a gente viu que o mercado estava caminhando para o beba local, que é beber a cerveja cada vez mais fresca, direto da fonte. Sem contar os custos, que diminui, você conseguir vender uma cerveja que você próprio produz, você quebra muitas cadeias nesse meio do caminho. Então, em meados de 2018, eu e meu sócio, que é o meu marido, a gente resolveu fazer um brew pub. A gente não queria duplicar o Âmbar ou fazer franquia. A gente acha que e acredita que cada experiência é única, então principalmente no mercado voltado para muitos produtos, né? Lá a gente é um bar especializado em cervejas artesanais, então tem muita cerveja rotativa. A gente achou que aquela experiência é única. Então a gente queria criar uma outra marca com um diferencial de ter as nossas próprias cervejas. E em 2018 a gente começou a construir uma marca, um modelo de negócios, amarrar as ideias, o que a gente queria trazer de diferente para o bar. E aí a gente só conseguiu colocar em prática em fevereiro de 2020, que foi um pouquinho antes da pandemia. A gente começou a obra, daí 2 semanas depois veio a pandemia e aí foi um pega pra capar. Na pandemia foi o momento mais difícil dos 2 bares, né? Tanto do Tanque quanto do Âmbar. Primeiro porque a gente precisou fechar o que a gente já tinha e segundo porque a gente precisou continuar o que a gente estava criando. Como a gente fez uma obra e já tinha contrato fechado, a gente estava capitalizado para seguir a obra, então a gente optou em continuar porque a gente achou que até terminar a obra e a pandemia saísse, a gente já estaria pronto.
mas durou muito mais do que a gente achava que ia durar. E foi muito difícil abrir um bar tão nichado, que é de cerveja artesanal, no meio da pandemia, né? Numa marca nova. O cliente do âmbar ainda não sabia que a gente tinha o tanque. Ônus e bônus de ter um mercado tão nichado. Mas em setembro de 2020 a gente abriu no meio da restrição. Acho que a gente podia abrir até umas 6 da tarde, mais ou menos, com muito espaçamento de mesa e assim foi indo. Os recursos financeiros para empreender no tanque foi de toda a construção do âmbar, né, que a gente trabalhou aí nos 6, se eu não me engano, 5, 6 anos antes de inaugurar o tanque, e recursos financeiros próprios. A gente é bar, restaurante e uma fábrica de cerveja. Por mais que a gente já tenha experiência em atender pelo âmbar, né? Foram anos fazendo isso, entendendo qual é a logística da casa, qual é o funcionamento da casa. Cada casa é uma casa. Então muda, assim, até o fluxo de pratos muda, até a cordialidade com o cliente, porque são clientes diferentes também. A gente tem os clientes que amam âmbar, os clientes que amam tanque, então toda essa interação muda, né? Entender tempo de pratos, de cozinha, o fluxo de pessoas. A gente hoje atende mais, porque aqui é maior, né? O tanque é maior que o âmbar, então a gente atende mais pessoas. Então, linkar esses ajustes para a operação que só a casa, quando abre, fala para você como que é, por mais que você idealize, na prática é outra, é sempre uma surpresa. Como eu já tinha feito a primeira loucura, que era abrir o âmbar, a segunda loucura, né, foi mais aceita. Na primeira loucura, as pessoas perguntavam, nossa, mas é isso mesmo que você quer fazer? Porque existe um tabu que as pessoas acham que quem é dono de bar e restaurante não trabalha, passa o dia inteiro bebendo cerveja, comendo, e na verdade não é assim, né? A gente até abre mão do nosso lazer num dia à noite para estar aqui, para ver as coisas acontecendo. É óbvio que existe, né? É gostoso você estar num ambiente que as pessoas estão confraternizando, mas até as pessoas entenderem que é um trabalho, isso levou bastante tempo para construir. Inúmeras vezes, amigos ou familiares até perguntavam, mas você só faz isso? E assim, eu acordo super cedo, vou dormir super tarde só fazendo isso, é o meu trabalho, né? É igual, dizem que professor é assim, né? Você trabalha ou você só dá aula? O trabalho é ser professora, a mesma coisa que donos de bares e restaurantes. Tanto nos 2 bares sou só eu e o Fábio, que é o meu marido, os 2 sócios. No começo, a gente fazia tudo junto, né? Porque era tudo muito novo, a gente não sabia que cada um ia ser melhor em quê. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente viu que eu sou uma parte mais... Não é um RH, mas eu fico mais atenta à operação, até mídias, contato com o cliente, contato com o fornecedor, contato com o que está acontecendo no mercado. E hoje em dia o meu sócio ele cuida muito mais da fábrica, da produção, ele está muito mais perto dos cervejeiros, cuidando dos próximos lançamentos, faz bastante pagamento, então eu estou um pouco mais no operacional e ele está mais ali na cervejaria. As redes sociais hoje em dia é a nossa forma de divulgação, então toda cerveja nova que a gente lança, todo evento que tem, toda a informação de operação, ela vai pelas redes sociais. Até a nossa interação com o cliente, reservas, dúvidas, ela é 100% a nossa forma de divulgação do que a gente está fazendo e do que tem por vir. Hoje em dia, todo o marketing é pelas redes sociais. É claro que a gente tem interação com jornalistas, porque eles já conhecem todo o nosso trabalho, então existe também essa comunicação com mídia impressa, mas é um outro tipo de relacionamento, né? Hoje em dia, o trabalho que a gente divulga
e que a gente faz manualmente, braçalmente, é pelas redes sociais. A gente já fez bastante relação com influencers, principalmente quando a gente trabalhava com assessoria de imprensa, hoje a gente não trabalha mais. Então, já foi muito importante, é muito importante, mas hoje a gente está canalizando tudo pelas mídias mesmo. Mas a gente tem um bom relacionamento com influencers. Construir a marca na região e atrair mais pessoas é fazer o trabalho diário. É usar as mídias, é usar o boca a boca para falar que você existe, para falar que você está aqui. E dar tempo ao tempo, para as pessoas que passam na rua descobrir que você existe, conversar com alguém e falar que é você que está lá. Então é um trabalho de formiguinha, que não é do dia para o outro também, é tudo uma construção. Aqui no tanque, a gente prezou muito pela descoberta. A gente está um pouco mais afastado do burburinho de Pinheiros, porque a gente quer que seja uma experiência destino. Que as pessoas também passem na frente e descubram que dentro de uma fachada tem uma cervejaria. Isso é muito memorável para o cliente. Então é o boca a boca e dá tempo para o pessoal nos descobrir. A importância da localização além, óbvio, de ter que ter um movimento de pessoas trabalhando, passando e que você consiga ser visto, é de você conseguir fazer a sua logística. Então, para mim, que precisa estar dentro do trabalho o tempo todo, ainda mais comunicando os dois bares, Âmbar e Tanque, eu precisava que eles estivessem perto. Então, por isso a gente escolheu o mesmo bairro do Âmbar para a gente conseguir comunicar os dois bares e ser ágil e eficiente nas duas casas. Nós recebemos em média umas 120 pessoas por dia. Varia, né? Por exemplo, numa sexta-feira a gente recebe mais clientes que numa quarta, mas em média umas 120. A gente produz 500 litros, as nossas bateladas de produção são de 500 litros. E o processo de cerveja consiste primeiro na fabricação do mosto, que nada mais é que um líquido açucarado quente, que vem da fervura de grãos, normalmente grãos de cevada. A gente ferve esses grãos para expor o açúcar, num processo mais ou menos de 6 horas. Depois que esse mosto está pronto, essa água açucarada, a gente resfria e passa para os fermentadores, que é a parte gelada do processo. Então essa água açucarada está lá gelada, a gente coloca a levedura, que é o micro-organismo que vai comer esse açúcar que a gente fez nessa primeira etapa do processo e vai liberar álcool e CO2. Então é assim que se transforma a água açucarada em cerveja. E esse processo depende, claro, da cerveja que a gente está produzindo, mas demora mais ou menos de 3 semanas a 1 mês. Tem cervejas envelhecidas e maturadas, que daí a gente coloca em barril de bourbon, por exemplo, para pegar bastante aroma, sabor. Aí o envelhecimento é o tempo que a gente decreta para a cerveja, mas a grosso modo o processo é esse. Hoje em dia a gente faz quase todos os tipos de estilos de cerveja, né? De chopp. A gente tem desde American Lager, que é um estilo bem encontrado no mercado, mais simples e sem muita complexidade, até IPAs, blondes, belgas, americanas, passa por todas as escolas cervejeiras, sours e tem cervejas com frutas, cervejas com café, sempre tem novidade. A gente já passou dos 120 rótulos diferentes
de produção. Então, como são produções de 500, dá sempre pra gente inovar e trazer um sabor diferente. A gente trabalha tanto no almoço quanto no jantar, né? Então a gente abre do meio-dia à meia-noite, praticamente todos os dias. No almoço vem mais o comercial aqui do lado, o pessoal que está trabalhando no escritório. E aí sai bastante prato executivo, estrogonofe, picadinho, trivial. Não deixa de sair hambúrguer, batata frita também, mas na hora do almoço normalmente é isso que sai. E no jantar a gente tem bastante petisco bem autoral, assim. A gente tem desde sanduíche com portobello empanado e quinte, até o tradicional hambúrguer. O frango frito é o carro-chefe da casa, que são asinhas e coxinhas fritas com melaço de cana, assim, bem gostoso. Hoje em dia, nosso time está com de 15 a 17 pessoas, né? Ele tem uma parte que roda um pouquinho, o turnover é um pouco alto, mas varia de 15 a 17. Há uns 7 na cozinha, temos uns 7 no salão e 3 na fábrica. Nós recebemos em média umas 120 pessoas por dia. Varia, né? Por exemplo, na sexta-feira a gente recebe mais clientes que numa quarta, mas em média umas 120. Os nossos preços, eles são acessíveis, eles variam de cervejas mais baratas e mais simples até cervejas mais lupuladas e complexas. A gente consegue encontrar um copo de 330 mililitros por R$13 até R$27. Então varia de acordo com a cerveja que está sendo oferecida. O maior desafio é sempre manter a chama acesa. A gente trabalha todos os dias, a gente abre todos os dias, todo dia é uma história diferente, acontece alguma coisa diferente que você nunca viveu e você precisa encontrar artifícios para resolver um problema e para estar com a chama acesa no dia seguinte, né? Então vai ter momentos que você vai achar que tudo está acabando e que a chama está apagando, e aí você dá um jeito de reviver ela de novo. Então você precisa de muita motivação para continuar. A parte do empreendedorismo que eu tive mais dificuldade é saber até onde eu posso me envolver ou não me envolver. Por exemplo, você falar com clientes, você pode ir até só um certo patamar, porque você não pode quebrar a regra dos lugares só para satisfazer o cliente, né? Porque senão todo o resto ele se quebra. Você não pode dar uma regalia para um e dar uma regalia para outro. Então eu preciso que os parâmetros sempre estejam corretos e regrados, porque daí eu não me envolvo, porque daí a gente já construiu um cenário sólido e que vira uma regra, porque senão fica muito zoneado, né? Todo mundo faz o que quer, quando quer, tanto de clientes quanto de equipe, então precisa estar muito organizado. Então eu precisei organizar e estipular as regras para eu não me envolver e não ir além do que eu posso ou do que eu não posso. O mercado hoje, ele está retomando depois da pandemia, porque a gente observou que muitas cervejarias fecharam, principalmente os ciganos. Ciganos nada mais é que cervejarias que terceirizam a produção. Então é muito caro fazer isso, então muitos deles fecharam. E agora a gente acha que está reaquecendo, está retomando, principalmente depois que a gente tirou as máscaras, que teve o decreto da não obrigatoriedade do uso de máscaras. E aí agora tem novos players, tem novas marcas, novos estabelecimentos, então eu acho que agora
o que a gente estava construindo antes da pandemia foi freado, agora volta. O ano que foi mais difícil foi sem dúvida 2021, porque era o ano de abertura, fechamento, as pessoas elas estavam dispersas, não sabia muito se podia ir, não podia, se era arriscado, não era. Então a gente não tinha nem histórico, não dava para saber se estava sendo um ano bom, um ano ruim. Tinha do Âmbar, né, mas não tinha o nosso aqui, outro empreendimento. E o melhor ano está sendo esse, é o nosso terceiro ano, a gente vai fazer 3 anos agora em setembro. E foi o que eu falei, depois que a gente tirou as máscaras, o movimento começou, graças a Deus, a melhorar, o escritório começou a voltar e o trabalho presencial, né? E aí a gente começou a correr. A virada de chave para o tanque foi depois que tiraram as máscaras. Foi muito crucial isso para o negócio mesmo. Foi assim, no dia seguinte as coisas melhoraram. O diferencial do tanque é você conseguir beber uma boa cerveja num ambiente legal, com uma equipe solícita, conhecer uma fábrica de cerveja artesanal e conseguir interagir com ela. Então, hoje em dia, a fábrica fica aberta a qualquer momento, quem quiser visitar, nosso time consegue, com muito prazer, fazer uma visita, explicar o processo produtivo. Então, é uma descoberta. Acho que poucos lugares a gente fixa como uma descoberta e o tanque com certeza é. A dica que eu dou para quem quer empreender nesse mercado é muita resiliência, principalmente não só de cerveja, mas de hospitalidade, né? Porque a gente não vende só cerveja, a gente vende a experiência inteira, completa. Então, lidar com o cliente é difícil porque a gente precisa entender qual é o momento do cliente, entender o que a gente serve, o que ele está buscando, ter resiliência com a sua própria equipe, porque a gente precisa de gente trabalhando, precisa treinar essas pessoas. E isso não é um trabalho que se faz do dia para o outro, né? Para você construir um time forte e que sabe de cerveja artesanal, você precisa começar bem antes. Então, além de você saber sobre cerveja, você precisa saber passar esse conhecimento também. Gostar do lazer, do entretenimento. As noites não são mais dormidas depois que você abre o estabelecimento, principalmente à noite, porque sempre tem coisa rolando, sempre está acontecendo alguma coisa, então a antena fica sempre no radar. Então é ter muita resiliência e saber que é meio mãe, assim, sabe? Precisa cuidar, precisa estar junto, precisa cada dia uma vírgula que está no lugar errado colocar no lugar de novo. Então a resiliência e atenção, né? Tá dentro do negócio é fundamental. O tanque representa para mim desafio, aprendizado, cuidado. Eu acho que mais de 60% da minha vida é voltada ao trabalho, então tudo que eu aprendo aqui, eu sou aqui. Então, representa conquista também, não só minha, mas de todo mundo que eu recebo e que as casas recebem. Bom, minha maior conquista profissional é manter a chama acesa, é continuar todo dia lá fazendo acontecer e saber que cada dia foi entregue. Isso já faz 8 anos, então todo dia é uma conquista.